Olá pessoal, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje trago a resolução de questões da banca FGV. Vamos à nossa aula. E então, turma, para o concurso do IBGE, cargo de recenseador texto 3, na sua prova também terá interpretação de texto. Qual é o objetivo central? O objetivo do texto 3 é, vamos ver? Silva Oliveira Faria Ferreira, todo mundo tem um sobrenome, então está contemplando o sobrenome. E temos de agradecer aos romanos por isso, ou seja, os romanos criaram os sobrenomes. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. E o inventor da moda e também do sobrenome, eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum um prenome, um nome. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia. O sobrenome é justamente para isso, para falar a qual família pertence, ou o lugar onde tinha nascido. Texto retirado da Ciência hoje, lá em 2014. O objetivo do texto 3 é explicar a significação de nossos sobrenomes, onde está falando o que significa Silva Oliveira. Não contempla isso no texto. Aqui está falando quem criou os sobrenomes. Combater informações erradas sobre a origem dos sobrenomes. O objetivo, a função do texto é essa, combater essas informações erradas, também não apenas vem falando quem criou os sobrenomes. Informar sobre a origem histórica dos sobrenomes, isso observe, todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos, ou seja, os romanos criaram os sobrenomes. Então aqui nós temos a origem histórica dos sobrenomes. E ainda vem para completar ainda, há mais de 2000 anos, ergueu um império, aqui vem falando de outra coisa. Eles tiveram a ideia de juntar o nome comum ao prenome, um nome, por quê? Porque o Império Romano crescia, então por que eles criaram? Por que os romanos criaram os sobrenomes? Que eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia. Valorizar o estudo de história como veículo de entendimento da modernidade, esse é o objetivo do texto? Não, o objetivo do texto é informar de onde surgiu o sobrenome. Discutir o valor semântico de alguns sobrenomes citados, onde está discutindo esse valor semântico aqui, o significado desses nomes, desses sobrenomes, Faria, Ferreira, também não tem. O objetivo é somente informar sobre a origem histórica dos sobrenomes. Todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. O pronome isso, nesse segmento do texto, se refere a quê? Então, isso, os mesmos dois S's de passado são os mesmos dois S's de esse, essa, isso, ok? Então, isso aqui é anáfora, aquele que vai se referir, aquela palavra que vai se referir a um termo que foi dito anteriormente. Temos de agradecer aos romanos por isso o quê? Todo mundo tem um sobrenome, então aqui está relacionado ao fato de que de todos nós termos um sobrenome. E temos de agradecer aos romanos por isso. Isso o quê? O fato de termos um sobrenome. Se refere a todo mundo ter um sobrenome. Olha aqui, todo mundo tem um sobrenome. Temos de agradecer aos romanos por essa ação, por esse fato. Qual é essa ação, esse fato? Do fato de ter um sobrenome. Então, se refere a sobrenomes citados no início do texto? Não. Todos os sobrenomes hoje conhecidos? Não. Está se referindo especificamente, nós temos que agradecer aos romanos pelo quê? Por quê? Porque temos um sobrenome. Eles criaram esse sobrenome. Forma latina dos sobrenomes atuais? Não. Existência de sobrenomes nos documentos? Não. Ah, mas lá no texto fala das questões anteriores, né? Tem outros sobrenomes citados no início do texto? Tem. Mas você tem de observar nesse segmento do texto. Então, essa ação refere-se a esse segmento que está aqui entre aspas, correto?
Vamos ver agora o que pede a próxima questão, também para recenseador e IBGE. A frase abaixo que está correta nesse mesmo aspecto é... Qual é o aspecto? Vamos ver? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Nesse segmento, há o emprego correto do termo que, precedido da preposição a. Preposição que vai ligar termos, palavras, correto? Em razão de estar na mesma oração do verbo pertencer que exige essa preposição. Caro concursando, estudante, pare o vídeo, vamos ver se você conseguiu. Acho que o maior empecilho aqui é compreender o enunciado. Calma, leia, releia, compreenda o enunciado para ir para a seguinte. Parou o vídeo? Gabaritou? Vamos ver então. Então, o que fala aqui? Que nós temos o que precedido da preposição a. Observe aqui, o clã a que a pessoa pertencia. Então, nós temos o que aqui, como falou lá, este que está precedido da preposição a, não é isso? Em razão de estar na mesma oração do verbo pertencer, que exige essa preposição. Já explicou, então. Ele pertencia. Quem pertence, vou colocar aqui. Quem pertence, pertence a alguma família ou pertence ao clã. Então, nada mais é este segmento aqui, está falando isso, que o verbo pertencer exige a preposição a. Eu trago sempre este exemplo aqui. O livro que gosto chegou, vamos colocar assim. Chegou à livraria. Então, o livro que gosto. Este que aqui, como lá em cima no exemplo, é um pronome relativo. O pronome relativo vai retomar o substantivo anterior. Então, aqui você já consegue identificar pronome relativo. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então, o verbo gostar exige a preposição de. Essa preposição exigida pelo verbo, ela virá antes do pronome relativo. Então, o livro de que gosto. A que pertence, olha aqui, o clã a que a pessoa pertencia, porque quem pertence, pertence a alguma coisa. Só que essa preposição exigida, ela virá antes do pronome relativo. A frase abaixo que está correta nesse mesmo aspecto é o prato que mais gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto seria o prato de que mais gosta. Está errada. O local que fui na semana passada. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o local a que fui. O local aonde fui ou onde fui? Vou deixar esta pergunta para você responder nos comentários. Então, o correto seria o local onde fui ou aonde fui? Descarta a alternativa B, porque quem vai, vai a algum lugar, então deveria ter a preposição a aqui antes do pronome relativo. Essa é a cena que todos aplaudiram. Eu aplaudi o quê? Os atores. Verbo transitivo direto, ele não exige a preposição. Para você usar uma preposição aqui, que seja o em, o de, o a, o verbo tem que exigir a preposição. Os espectadores aplaudiram a peça. Então, quem aplaude, aplaude alguma coisa. Verbo transitivo direto, aquele que não vem acompanhado de preposição. Vou simplificar aqui, não vem acompanhado de preposição, correto? Esse foi o questionário a que eles preencheram. Eu preenchi o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu já sei, não vem acompanhado de preposição. Essas foram as ordens a que eles obedeceram. Então, o que aqui está retomando o substantivo ordens, pronome relativo, e quem obedece, obedece a alguma coisa. Ele obedece ao patrão. Então, verbo obedecer, verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Onde virá a preposição a? Questão para o cargo de recenseador, essa preposição a, ela vem antes do pronome relativo. É o mesmo caso aqui, observe, o clã a que a pessoa pertencia. Quem pertence, pertence a, só que esse a virá antes do pronome relativo. Letra E de exata que está correta. O segmento do texto 1 em que a conjunção e tem valor adversativo, oposição e não aditivo. Não aditivo. Já estamos acostumados com o e ter valor de adição.
Mas esse E também ele pode ter valor de quê? Oposição. Aí nós precisamos encontrar. Então, o crescimento da violência em alguns estados do Sul, mais alguns estados do Nordeste. Então, aqui eu já sei. Valor de adição. Então, já venho e descarto, porque eu preciso de oposição. Todos se assustam, o tempo passa e pouca ação decorre de fato. Ok. Eles se assustaram, o tempo está passando, mas ninguém faz nada aqui. Já usei o mas. Observe a oposição. Se o tempo passa e tem alguma coisa para fazer, as pessoas já deviam estar agindo. Então, não deveríamos ter pouca ação. Bizu, dica, fique atento aqui. Olha aqui, antes desse E, nós temos essa vírgula. Pode ajudar também. Embora a gente vai usar a vírgula quando a vírgula antes da aditiva E, quando forem sujeitos diferentes. Ok. Mas aqui você vai entender o sentido de oposição. O tempo passa, mas ninguém faz nada, mas pouca ação ocorre. Então aqui tem valor de oposição. Pode ser substituído por mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia. Tem sido assim com o governo federal, mais boa parte das demais unidades, ou seja, governo federal e as outras partes da unidade. Então, adição. Viaturas e novas tecnologias, então também está somando. Tente substituir por mas. Viaturas mais novas tecnologias não dá, então descarto. Definir as metas e alcançá-las também valor de adição. A única que tem valor de oposição é a letra B, que pode ser substituída por mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Diz a lenda que, na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, vamos ver o que pede a questão que a gente otimiza o tempo. Entre os termos sublinhados, vamos marcar aquele que tem o sentido corretamente indicado. Diz a lenda que, na Bahia, esse na aqui está se referindo a tempo? Não. Esse na aqui está se referindo a quê? A lugar onde? Na Bahia. Então, esta preposição em aqui está tendo um sentido de lugar. Em aqui está se referindo a lugar? Na Bahia, em meados da década de 60. Então, aqui, a década de 60 está relacionado a tempo. Esse em aqui está relacionado a tempo e não a lugar. Gente, tem conjunção, tem preposição? Observe aqui o sentido, a ideia que ela indica. Além da ideia de adição, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino que, além de muito levado, era muito mentiroso. Então, o menino era mentiroso e também ele era levado. Então, levado mais mentiroso. Então, aqui, além de, quando a gente olha lá nas conjunções aditivas, nós temos lá o e, o nem e o além de também. Então, além de expressam a ideia de adição. Observe aqui que ele era muito mentiroso, além de muito levado. Então, expressam a ideia de adição. Após, expressam a ideia de modo. Certo dia, após aprontar muito na sala de aula. Então, ele depois de aprontar, após, expressam uma ideia de quê? De modo não, e sim uma ideia de tempo. Após chegar em casa, então, depois que chegou. Da expressam a ideia de finalidade, anote aí no seu caderno. Finalidade, geralmente aparece a preposição para. Então, o da aqui não expressa a ideia de finalidade. Observe, foi colocado de castigo no porão de onde? Da escola. Escola aqui é o quê? Uma ideia de lugar e nada de finalidade. Finalidade vai aparecer para, mas verbo no infinitivo também, correto? Então, além de, expressam a ideia de adição. Ele analisa cuidadosamente. Então, palavra terminada em mente, a maioria delas é um advérbio de modo. Tem advérbio de modo? Faça a pergunta como, correto? Como? Vamos ver? Ele analisa todas as denúncias. Como ele analisa todas as denúncias? Cuidadosamente, de modo cuidadoso.
Então, nós temos aqui um adjetivo. Quando a gente tiver um adjetivo acompanhado do mente, aí nós teremos o quê? Um advérbio. Advérbio. Esse advérbio de modo ele é composto pelo quê? Pelo adjetivo cuidadoso, no caso, mais a palavra mente, correto? Vamos marcar a opção em que o advérbio dado mostra uma expressão correspondente adequada. Observe aqui. A forma do advérbio cuidadosamente equivale a com cuidado. Como ele analisa todas as denúncias com cuidado, de modo cuidadoso, advérbio de modo. Faça a pergunta com como. Ele falou claramente. Ele falou com claridade. Claridade aqui está relacionado a claro. Então, já vou descartar aqui. Ele falou claramente, eu poderia falar. Ele falou de modo claro. Vamos colocar aqui. Ele falou de modo claro. Quando fala claridade aqui, está relacionada à luz mesmo. Então, vou descartar. Nós vamos marcar a opção em que o advérbio dado mostra uma expressão correspondente correta, adequada. Era um funcionário altamente qualificado. Esse altamente é com altura? Não. Esse altamente aqui pode ser substituído por muito. Isso aqui é uma intensidade. Ele era um funcionário muito qualificado. Nada de com altura. Chegou rapidamente ao trabalho. Como ele chegou ao trabalho? Com rapidez. Então, a alternativa C está correta. Rapidamente equivale a com rapidez. Era um produto largamente consumido. Isso quer dizer que era um produto muito consumido. Nada de com largura, que vai expressar uma intensidade. Na festa estava simplesmente divino. Na festa estava com simplicidade? Não. Estava de modo simples. Aqui você vê que também não encaixa. Nada de com simplicidade. Simplicidade aqui é um substantivo. E quando você vê aqui, então nós vamos descartar também a alternativa E, porque na festa estava tudo com simplicidade divina, até a estrutura, a coesão, a coerência da frase, você observa que não soa bem. Então, ele chegou rapidamente. Como ele chegou? Com rapidez, ou de modo rápido, ou rapidamente. O segmento do texto 2, em que a substituição do termo sublinhado por um pronome pessoal foi feita de forma adequada. Em qual alternativa? Nem trouxe o texto 2 porque é uma questão de gramática mesmo. Ela envolve o quê? Colocação pronominal. Se já tem colocação pronominal, você já ouviu falar de próclise, mesóclise e ênclise. Mas quando for para substituir o termo sublinhado, você vai se lembrar de transitividade verbal. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar o e a como complemento. Se for transitivo indireto, eu vou usar lhe e lhes. Então, primeira coisa é isso que nós temos de verificar. Vamos identificar qual é o verbo. Deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência. Deixou de ser-lhe, não. Ele era, neste caso aqui, você já vai observar que eu não tenho um verbo transitivo indireto. Para você usar lhe ou lhes, você tem de ter um verbo transitivo indireto. Podemos definir violência. Eu defino o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar o a. Se o verbo terminar em R, S ou Z, eu vou retirar o R, S ou Z e vou colocar o quê? Lo, lá, los e las. Então, com o verbo transitivo direto, eu posso usar lá também. Então, deixo a alternativa B por enquanto. Hoje, esse termo denota diversos tipos de imposição. Ele denota o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu já vi que eu posso usar o, a e também lo, lá, los e las. Então, vou deixar também a alternativa C. Consideremos o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso também usar lo. Vou deixar aqui. Ao nos referirmos à violência, quem se refere a alguma coisa. Mestre, tenho dúvidas em saber se o verbo é transitivo direto ou indireto. Observe que o verbo transitivo indireto ele virá acompanhado de preposição. Cadê a preposição? A crase não é a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a. Então aqui, quem se refere a alguma coisa.
Então, se é um verbo transitivo indireto, eu tenho que usar lhe ou lhes. E aqui está lá, já descartei pelo menos duas alternativas. Então, podemos definir violência, podemos defini-la. Já disse o quê? Quando o verbo termina em R, eu retiro o quê? A violência é ela. Eu não posso falar. Podemos definir ela. Ela, vou usar o pronome oblíquo átono a. Então, podemos defini-la. Retirei o R, como eu falei, se ele terminar em R, S ou Z, eu retirei o R e coloquei o lá. Então, certinha a alternativa B. Hoje, esse termo denota diversos. Diversos eles, como pronome oblíquo, eu vou usar o. Como o verbo aqui, cadê o R? Para eu usar o L, o verbo tem que terminar em quê? R, S ou Z. Ele não tem R, S ou Z. Então, aqui já descarto. Correto aqui, mesmo assim, teria de ter uma vírgula, mas eu não poderia usar o L, o los, por quê? Somente se o verbo terminar em R, S ou Z. Consideremos o surgimento das desigualdades. Consideremos-lo. O que eu disse? Se o verbo termina em R, S ou Z, eu vou retirar o R, S ou Z e vou colocar o lo. O surgimento, ele. Ele eu uso o pronome oblíquo átono o. Então ficou o quê? Consideremo-lo. E nada de consideremos-lo. Lembre-se disso. O verbo terminou em R, S ou Z, você vai usar, vai retirar essa consoante e vai usar lo, lá, los e las. Se o verbo terminar em som nasal, por exemplo, em M, por exemplo, eles amam o filho. Eu vou falar o quê? Amam no. Se terminou em som nasal, M, aí você já vem e coloca o N. Então, o correto fica o quê? M-N. Então, amam no. Então, ok, descarto também a alternativa D, porque não retirou o. Essa alternativa B está correta.